O que aconteceria com a gordura no seu fígado, nas suas artérias, no seu peso e na sua gordura abdominal, mas também com o seu cérebro, se você deixasse o açúcar por apenas 4 semanas? Vou contar o que dizem os estudos científicos, mas também os especialistas, sobre o que acontece no seu corpo em geral e principalmente no seu metabolismo, quando você deixa o açúcar por esse breve período de tempo. Além disso, durante toda essa conversa, vou dar dicas de como fazer isso para se manter muito mais saudável. Então, vamos começar por aqui. Semana número 1. O que acontece se eu deixar o açúcar de mesa, os refrigerantes, os sucos e os doces hoje mesmo? O que acontece nas primeiras horas? A primeira coisa que vamos ter são desejos. Um forte desejo a nível fisiológico, que vou explicar imediatamente, mas também a nível cerebral. Sua fisiologia vai começar a mudar. Ou seja, a forma como o corpo usa a energia terá que se adaptar. Por quê? Porque até agora estávamos consumindo açúcar todos os dias e em grandes quantidades. O que estávamos dando ao organismo era uma fonte de energia prejudicial, mas muito rápida. Ou seja, toda vez que eu consumir açúcar, isso passa para o sangue e está disponível para ser utilizado. Nosso pâncreas, a todo momento, vai liberar um hormônio chamado insulina, que tentará disponibilizar o açúcar para suas diferentes células. Mas com o tempo, o pâncreas vai liberar tão erraticamente, ou tão antinatural essa insulina, que as células vão começar a ser resistentes à sua função. À medida que você consome açúcar, ele vai aumentar cada vez mais em seu sangue e também se transformará em triglicerídeos no seu fígado e colesterol ruim em suas artérias. Mas quando você para de consumir açúcar por algumas horas, seu corpo terá que obter a mesma quantidade de energia de outros lugares. E ele fará isso de uma maneira muito melhor e mais natural, quebrando açúcares mais complexos, carboidratos mais complexos e queimando gorduras e outras moléculas. O que eu quero dizer é que o seu cérebro e órgãos precisam de açúcar, mas não do açúcar que fornecemos com açúcar refinado, refrigerantes e outros alimentos, mas sim que nosso corpo está perfeitamente preparado para obter açúcar de outras moléculas e de maneira muito mais natural. O cérebro precisa de açúcar, porque se torna viciado cada vez mais que consumimos um refrigerante, um chocolate ou algo do tipo. Nosso cérebro libera dopamina, ou seja, nos faz felizes, nos faz sentir prazer. Agora que você retirou essa sensação, porque parou de consumir açúcar, você vai se sentir irritado e porque não tem energia tão rapidamente, também cansado e fatigado. Mas se a sua ideia é ter uma vida mais saudável, consuma mais cereais e frutas. Não pare de repente de consumir açúcar. Ou seja, se você costumava tomar café com 3 colheres de açúcar, comia doces, tomava refrigerantes, vá diminuindo gradualmente para evitar tudo isso. Por exemplo, amanhã use 2 colheres, depois de amanhã use apenas 1 colher, diminua o seu copo de refrigerante pela metade. Pare de comer doces gradualmente. Esse é o primeiro conselho importante. Faça isso gradualmente, para que seu cérebro e metabolismo se acostumem. Se você o fizer de forma consistente, não se preocupe. Em apenas 2 a 3 semanas, seu humor vai melhorar, porque sua energia será usada de uma maneira muito mais fisiológica, prática e de acordo com a maneira como nosso corpo foi feito. Note que antes de consumir açúcar, ocorria um pico em sua corrente sanguínea. A insulina rapidamente enviava esse açúcar para suas células, e novamente, você ficava com fome em questão de horas. Então, o que você fazia? Ia para a geladeira, consumia um doce, um chocolate, um gole de refrigerante. Seu cérebro estava sempre pedindo e seu pâncreas estava ficando louco, liberando insulina para enviar todo esse açúcar. Agora, se você parou de consumir açúcar e passou a consumir, por exemplo, frutas, cereais e outras comidas mais saudáveis, o que vai acontecer é que você terá um pico mais lento no início. Como cereais, frutas e outros alimentos são absorvidos progressivamente, também haverá uma liberação de insulina mais fisiológica, que ocorrerá ao longo do tempo, então levará de 6 a 8 horas, ou um pouco mais, ou mesmo um pouco menos, dependendo do metabolismo, para que você realmente sinta fome novamente e precise se alimentar. Isso permitirá que seu pâncreas esteja muito menos pressionado e também permitirá que seu organismo comece a utilizar as gorduras e carboidratos complexos para gerar energia. Isso é bom, porque seu fígado começará a se livrar dos triglicerídeos que a insulina armazenava. Sua barriga começará a diminuir, você começará a perder peso e até suas artérias vão melhorar, como vou explicar em seguida. Paradoxalmente, você terá menos fome. Literalmente, você poderá evitar os petiscos. Quando consumíamos açúcar, ficávamos sem fome por minutos ou horas, e depois de alguns minutos ou horas, a fome voltava. Agora, a liberação mais lenta e a absorção mais lenta evitarão os petiscos e permitirão que você se livre da dependência que temos do açúcar. Algo muito curioso aqui
O que antes parecia pouco doce para você, como chocolate, refrigerante e outros, agora vai parecer horrivelmente doce. Ou seja, sua língua e seu cérebro se acostumarão com gostos menos doces. Agora, as frutas que você achava que não eram doces são realmente deliciosas, e as bebidas que costumava tomar vão parecer excessivamente doces. Então, você realmente notará que as coisas têm muito mais sabor, devido às mudanças que ocorrem em sua língua e em seu cérebro. Isso ocorre em 10 a 20 dias. Estamos falando de 2 semanas. Você precisa superar a primeira semana gradualmente para chegar a este ponto, onde seu humor, energia e desempenho serão muito melhores, devido à forma como você usa a energia. Mas o que acontece depois de 4 ou 6 semanas? É quando começamos a ver mais mudanças em nosso fígado, que antes armazenava todo o açúcar que sobrava, em forma de gorduras triglicerídeos, porque a insulina o depositava lá. Agora você vai começar a usar esses triglicerídeos. Eles literalmente serão queimados para formar açúcar em nosso corpo e alimentar nosso cérebro e outros órgãos. Então, graças ao fato de que agora há menos insulina, e ela é liberada de maneira muito melhor, nosso fígado diminuirá a quantidade de triglicerídeos. Se você tinha um fígado gorduroso, por exemplo, e parou de consumir açúcar, reduziu seu consumo de álcool e também está se exercitando, a quantidade de triglicerídeos diminuirá, assim como as gorduras em suas artérias, aquelas que se depositam por inflamação devido ao açúcar, cigarro, estresse, falta de exercício e alimentação inadequada. Elas também começarão a ser quebradas e depositadas em menor quantidade, então você terá menos gorduras ruins em sua corrente sanguínea e artérias, mas também menos triglicerídeos em seu fígado. Além disso, as gorduras viscerais, aquelas da barriga e das pernas, também começarão a ser quebradas para gerar a energia que seu corpo precisa. Por quê? Porque a forma como a insulina é liberada mudou. Tudo isso levará a uma redução de peso. As pessoas que simplesmente reduzem um pouco o açúcar e os carboidratos refinados em sua dieta notam uma rápida perda de peso, e isso pode ser mantido ao longo do tempo, se você se acostumar a comer de forma saudável. Se você substituir aquela guloseima por uma fruta, se substituir aquele suco falsamente natural por um suco exprimido ou um chá verde, um café com adoçante, como vou explicar mais adiante, você se sentirá muito melhor e perderá peso. Mas e se eu fizesse um exame em você, após apenas 4, 6 ou 8 semanas? Veríamos que a insulina, que antes provavelmente estava fazendo picos de forma errática, talvez aumentada pela resistência, estaria em valores normais e muito mais fisiológica, a menos que você seja diabético, é claro. Os triglicerídeos começariam a diminuir, com apenas a suspensão do consumo de açúcar, a prática de exercícios e a diminuição do consumo de álcool. Seu colesterol, principalmente o LDL e o HDL, seria afetado. O LDL, o chamado colesterol ruim, iria diminuir, enquanto o HDL, o chamado colesterol bom, iria aumentar. O LDL, que é o colesterol ruim de verdade, não só diminuiria em quantidade, mas em qualidade. Existe um tipo de colesterol que é pequeno e denso e que se acumula nas artérias, causando muito dano. A placa que se forma pode levar a derrames cerebrais, ataques cardíacos, doenças renais, hipertensão, entre outras coisas. Tudo isso começaria a diminuir com a redução da inflamação que acompanha todo esse processo e apenas deixando ou diminuindo o consumo de açúcar. Você pode estar se perguntando: tudo bem, doutor, eu vou parar de consumir açúcar branco. Posso usar açúcar mascavo? Na verdade, são a mesma coisa. É no final das contas um açúcar danoso que está prontamente disponível e que causa todas essas mudanças. Doutor, e quanto ao mel? Posso consumir mel? Existe uma crença de que o mel cru é muito mais benéfico do que o açúcar. Deixe-me dizer uma coisa, não se engane. É verdade que é mais saudável, mas ainda é apenas açúcar. Por quê? Porque contém vitaminas, minerais, oligoelementos, mas em quantidades muito pequenas. E tem que ser mel cru. Então, se você gosta de mel, consuma com responsabilidade, menos de uma colher de chá por dia. Se você quer adoçar o café ou colocar um pouco nas frutas enquanto se acostuma, tudo bem. Mas o ideal seria não consumir muito de nenhum desses, porque o açúcar está presente em todos os lugares, desde o pão até o molho de tomate. Então é difícil consumir a quantidade correta de açúcar, porque está literalmente presente em todos os lugares. Outra pergunta muito frequente: e os adoçantes? A verdade é que, se não há outra solução, se você não consegue evitar adoçar seu café, se você não consegue evitar adoçar suas frutas, o adoçante também não me convence completamente e parece ser prejudicial, de acordo com estudos científicos, mas não tanto quanto o açúcar. Além disso, os adoçantes são muito mais doces e você pode usar muito menos. Então, para a transição, ou se você quiser usar 1 ou 2 sachês de adoçante diariamente,
você pode substituir o açúcar. E por último, como faço para deixar o açúcar? 3 dicas. Primeiro, pare de comprar as coisas que você normalmente compra, como chocolates, refrigerantes. Eu tenho uma palestra sobre chocolate, onde explico que se você ama chocolate, pode substituí-lo por chocolate com alto teor de cacau, 70 a 80%, e consumir uma pequena quantidade. Isso não irá prejudicá-lo. Em segundo lugar, deixe o consumo de açúcar gradualmente, ou seja, não pare de diminuir as doses de um dia para o outro. Tente finalmente deixá-lo em uma semana e aguente firme. E em terceiro lugar, mais exercícios, e você verá como todo o seu metabolismo e principalmente seu humor, sua irritabilidade, seu sono e seus relacionamentos pessoais melhorarão, apenas deixando o açúcar por 4 semanas. Um grande abraço, até mais!